Olá! Nesse IELTS Reading Assignment, nós temos uma dinâmica que é muito própria do exame General Training. Mas lembrando que mesmo se você for fazer o exame IELTS Academic, as questões são as mesmas. Portanto, a dinâmica de realização aqui dessas questões, no caso de True, False, Not Given, também se aplica para o acadêmico, tudo bem? Quando nós temos um texto como este, de fato não temos uma outra opção a não ser lê-lo por completo, não é? Isso daqui é um mail order brochure, ou seja, na realidade é como se fosse um folder de produtos a serem vendidos que estão sendo apresentados para você, não é? Informando, portanto, estes produtos. E, portanto, temos que lê-lo por completo, linha após linha. A boa notícia é que com esses tipos de texto você tem de fato textos bem mais direto ao ponto, bem mais informativos, bem mais de fato simplesmente baseados em informações específicas. Não aqueles textos abstratos que você tem, seja na parte 3 do exame Reading General Training ou no IELTS Academic de uma forma geral no que diz respeito ao reading. Então você o lê por completo e vai para as questões. Em questões como essa, true, false, not given, o que é true é definitivamente fácil de ser definido, ou seja, é basicamente você ter uma sentença que fala a mesma coisa que o texto fala, só que com outras palavras. Uma conclusão que o autor de fato chega, ou uma afirmação que envolve algo que de fato o exame, ou melhor, o texto faz, só que com outras palavras. Agora, quando você tem false e not given, e lembrando que o seu objetivo com um tipo de questão deste é estar classificando cada uma dessas afirmações sobre o texto como sendo true, não é? Ou seja, estando de acordo com a passagem, false, ou seja, não estando de acordo com a passagem, ou not given, ou seja, é uma informação não dada tendo em vista a passagem. O que é true, então, portanto, é só uma forma diferente de dizer algo que foi afirmado pelo texto. Agora, a maior parte das pessoas tem dificuldade em diferenciar o false do not given. Por quê? O not given, com muita frequência, pode ser confundido com false. Então, vamos olhar aqui o que é not given. Not given ocorre em duas circunstâncias. A primeira é, você tem uma sentença que abrange uma determinada informação que não foi nem direta ou indiretamente abrangida pelo texto. Em nenhum momento foi mencionada, nem de forma tangencial ou direta. Assim, é obviamente not given. Agora, o que é menos óbvio e, portanto, faz as pessoas pensarem que é false, é quando o texto fala o que a sentença fala sobre, a sentença chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não nega. Portanto, numa circunstância como essa, já que as pessoas inferem que é false simplesmente porque a sentença chegou a uma conclusão que o texto não chegou, elas acabam se esquecendo de ir um pouquinho além. E o além é, ok, o texto abrange isso daqui. Não necessariamente afirma o que a sentença afirma, mas ele também não nega. Quando você tem uma circunstância como esta, de fato também é not given. As pessoas tendem a marcar que é false, mas é not given. Por quê? Algo que é false se ocorre em duas circunstâncias. A primeira é quando a sentença fala o exato oposto do que o texto fala. Eu sempre gosto de dar o exemplo do carro, por exemplo. O texto fala que o carro é azul e a sentença fala que o carro é amarelo. Ela não está dizendo que o carro não é azul, ela está dizendo que o carro é amarelo, ou seja, uma outra cor. Quando o texto então fala o oposto que é dito na sentença ou vice-versa, é falso. E a outra circunstância é quando você tem a sentença negando diretamente o que está sendo dito no texto, ou o texto negando diretamente o que está sendo dito na sentença. Então, voltando àquele exemplo do carro, o texto fala o carro é azul, e a sentença diz o carro não é azul. Numa circunstância como esta, você não tem, de fato, uma alternativa possível a não ser declarar que a sentença é falsa. Então, essas são as duas circunstâncias quando é falso. E, portanto, muita atenção quando você tiver uma questão que na prática é not given em mãos. Not given é quando o texto não fala nem de forma direta ou indireta sobre aquela informação que a sentença fala, ou, e mais com algo que gera mais confusão, não é? Mas de fato dá para percebermos, é quando você tem uma sentença que fala sobre algo que o texto falou sobre, chega a uma conclusão que o texto não chegou, mas também o texto não nega. Isto é not given, porque o que é false é quando ou o texto fala o oposto da que a sentença disse,
ou a sentença fala o oposto do que o texto diz, ou quando o texto nega diretamente o que a sentença diz, ou a sentença nega diretamente o que o texto diz, tudo bem? Então ele deseja uma ótima prática reading.